Ok, eu não sei quem foi porque a pessoa em si não quis se identificar, mas mandaram R$100 no Pix do canal pra eu poder falar sobre os melhores e os piores vilões de cada estúdio de animação. Tipo de vídeo que tá bem comum recentemente, né? E aparentemente aqui no Brasil tá bastante, já que eu tenho visto bastante vídeo desse tipo. E eu posso acreditar que a ideia veio desse vídeo gringo aqui, onde ele pega basicamente o pior do pior e o melhor do melhor. E após eu assistir esse vídeo eu pensei, dá pra expandir bastante o domínio dessa ideia, não é mesmo? E é claro que eu não poderia começar por um outro lugar senão o estúdio mais famoso de animação que existe, e o mais velho também, né, a Disney. Olha, eu não vou mentir pra você, e alguns vão me criticar por isso, mas eu não tive surpresa nenhuma quando, na minha humilde opinião, os 3 piores vilões da Disney de toda a história dela até o momento estavam basicamente na sua era moderna. Tipo, em Moana 2, o personagem, ou no caso, o vilão, só aparece na cena pós-créditos. Eu sei que alguém vai argumentar dizendo que não, mas veja bem, inicialmente Moana era pra ser uma série, e aí virou um filme, e eu digo não tô nem aí, eu tô julgando como um filme porque foi lançado como um filme, não como uma série. Mesmo assim, o próprio filme trata o vilão dele como uma grande ameaça, pra no final ele só aparecer por uma cena muito rápida naquela cena pós-créditos. Independente do fato da Tefiti não ser considerada um vilão, você sabe, tem gente que acha que ela é uma força da natureza, ou que ela só foi corrompida, o que faz mais sentido. Pelo menos no final, a gente tem uma cena de ação muito da hora com essa personagem, ou no caso com aquela vilã, se você considerar assim. Aqui nesse filme, aqui não tem não, me desculpa. Mas esse aqui nem é assim um dos piores pra mim, até porque a gente tem o Rei Magnífico, que eu já deixei bem claro várias e várias vezes como, para mim, esse cara não é um vilão. O único momento em que ele cai na vilania é quando ele tá sendo controlado por um livro mágico que, se você usar o poder dele, você vira do mal. Ou seja, só tá sendo controlado, o que é pior ainda. É um dos meus tropos menos adorados de vilões. Eu não gosto dessa coisa de vilão que na verdade só tá sendo controlado ou manipulado, sei lá. E só piora ainda mais quando ele é derrotado por musiquinha. Sério, o vilão, o único que contém magia naquele mundo, o único na batalha final que tinha magia ao dispor dele, toda magia, foi derrotado por música. E eu sei que alguém vai falar, nossa, mas a Disney não faz musicais, né? E sim, eles fazem, mas nunca tiveram a pachorra de usar músicas como uma maneira de derrotar o mal. Não sei porque eu falei assim, mas enfim, eu pelo menos não lembro de nada disso, sabe? E é aquilo, se aconteceu alguma vez, pelo menos deve ter sido bem feito porque ninguém reclama, ou foi tão ruim que ninguém lembra, das duas uma. Só que quando a gente fala do pior vilão da Disney, pra mim, novamente, para mim, é disparado o Hans de Frozen. Eu acho que você já deve saber que Frozen é extremamente odiado lá na gringa, só que muito amado aqui no Brasil. Eu adoro esse filme. O fato de eu ter assistido ele no ano de 2019, um pouco antes de lançarem a continuação, fez com que eu avaliasse esse filme sem nenhuma nostalgia. Só que pelo vilão do filme, ele é horrível, me desculpa. E eu nem digo pelo fator de que eles pegaram nos 45 do segundo tempo a lembrança de que, precisamos ter um vilão nesse filme, porque a gente não tem um vilão até o momento e a gente é da Disney e a gente tem que ter vilão. Aparentemente o pessoal gostou bem mais do Christopher do que do Hans. E o Hans, honestamente, ele tem uma carinha meio de que é do mal, sabe? Mas aí é julgar pela aparência, né? Muita maldade. Só que o que me quebra no plano do Hans é que basicamente o cara é um aprendiz do Naoya, porque ele odeia a mulher, não é possível. Ele basicamente é o último filho da linhagem de sucessão do reino, em outras palavras, o Hans vai morrer sem a possibilidade de chegar perto de ser o rei do reino dele. Então o que sobrou pro cara é simplesmente caçar outro reino onde tem alguma princesa em que ele pode se casar, e aí apareceu a hora dele. Só que ele diz que inicialmente o plano dele era ir atrás da Elsa, e aí ele namoraria com a Elsa, casaria e depois mataria a Elsa. Por quê? Calma que a gente já vai entrar nesse ponto. Só que aí, como a Elsa, como ele mesmo diz, era inalcançável, ele tinha a Anna. O plano dele era a mesma coisa, casar com a Anna e depois matar a Anna pra ter o reino. Só que sim, eu até entendo ele querer ser rei e tudo mais, mas convenhamos, por que ele precisa fazer isso? Por que ele precisa tirar a vida de todo mundo que ele normalmente se casaria? A Anna não é feia, ela não é idiota, ela não é, sei lá, chata, insuportável. Essas duas características aí eles guardaram pro segundo filme. O ponto é que ele não tem justificativa nenhuma pra realmente querer tirar a vida dela. Ele só tem essa vantagem absurda de tipo, não, eu vou lá e eu vou tirar a vida de todo mundo, porque sim. Se você olhar bem, todo o filme de Frozen meio que se encaixa perfeitamente pro plano do Hans. A Anna, no caso a Elsa, era a rainha, mas a rainha era inacessível. E a Elsa não tinha nenhum interesse em pessoas, mas daí sobrou a Anna, então ele se casaria com a Anna e eles seriam príncipes e princesas dali. Porém, convenientemente, a Elsa saiu do caminho, então tipo, todo esse plano que ele fez não tem nenhum sentido. Ele já ia ser rei de qualquer jeito. E o pior de tudo é que ele revelou o plano dele e deixa a Anna morrer sozinha. O que houve com aquele papo de não, eu vou tirar a vida de todo mundo daqui, eu não quero nem saber. Eu sei que alguém vai argumentar, mas ela já tava morrendo mesmo, não sei o que. Por que não termina logo o serviço, sabe? Eu sei, roteiro, filme da Disney, mas você entendeu o que eu quero dizer. Nossa, olhando assim, parando pra pensar, o Hans era exatamente o vilão que deveria ter vencido, né? Mas isso aí é ideia pra outro vídeo. E assim, só pra finalizar, veja bem também, ele não hesitou em matar a Elsa quando ele teve a chance.
vacilar depois que ele se revela o vilão. Então, só piora esse plano dele quanto mais eu penso. Mas assim, quando a gente fala dos melhores vilões da Disney, eu não quero nem ficar gastando muito tempo, porque é meio que óbvio, é o Scar e o Frollo. O Scar é o maior exemplo de pura maldade possível, sabe? Ele odeia o irmão dele com todas as forças, e ele quer o lugar do irmão pela única e simples razão de porque sim, porque ele quer fazer isso. Não existe uma história trágica, não existe 300 razões por trás do desejo dele. Não. Ele só quer fazer isso porque ele quer fazer isso. E eu gosto que depois de um certo tempo, eu entendi o porquê que ele deixou o Simba viver. Obviamente por causa de roteiro e tudo mais. E aquele blá 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 que vocês já sabem, mas dentro do universo do filme, ele simplesmente sentia muita graça em continuar vivendo, sabendo que na cabeça do Simba, ele foi o responsável pela morte do próprio pai. Isso se ele sobrevivesse por muito tempo, porque na cabeça do Scar o bichinho não ia sobreviver muito não. E se fosse um filme realista, o que graças a Deus não era o que teria acontecido. E uma coisa que o pessoal sempre deixa passar sobre o Scar é que ele é um vilão que ganhou. Ele ganhou no começo do filme, porque o plano dele, o desejo dele, o objetivo dele era acabar com a vida do Mufasa, e ele conseguiu. Agora o Frollo, eu acho que não tem muito o que eu ficar elaborando. No começo do filme, o cara simplesmente quer varrer contra as pessoas, simplesmente porque ele não gosta e não acha correta a cultura dessas pessoas. Ele vê um bebê que foi, na verdade, nasceu deformado e simplesmente quer fazer esse bebê conhecer a gravidade. Igual a Odysseus teve que fazer com o bebê lá em Epic the Musical. Só que no caso do Frollo, ele foi pego antes de conseguir fazer isso, então passou anos e anos da vida dele criando o Quasimodo nas escondidas. Mas aí aparece a Esmeralda, que faz o Frollo ficar, tipo, sentindo desejos. E ao invés de aceitar o pecado e procurar por perdão, ele fala, não sou eu que estou fazendo errado. Ela é uma bruxa, eu tenho que tirar a vida dela, pois ela é uma bruxa do mal. É outro vilão que é basicamente a pura maldade e não se importava em ser mal. Bom, na verdade ele não achava que ele era mal, mas enfim. Esse momento uma hora ia chegar, a falecida Blue Sky. Faremos um minuto de silêncio pra ela. Pausa o vídeo aí por um minuto se você quiser. Mas falando sério agora, sobre o vilão em si, o melhor vilão desse estúdio é de um animal. O design dele é muito bom, ele tem uma motivação daorinha, que é tipo assim, o herói meio que é responsável por acabar, dizimar, matar toda a equipe dele, e ele busca vingança por isso. Aí as aparições e atos dele durante o filme são bem da hora. A finalização dele é um pouquinho meio comparado com tudo que foi feito com esse personagem até então. É isso, mas tudo bem, a Blue Sky nunca foi um estúdio que fazia filmes, nossa, hora. Mas eles faziam bons filmes. Mas então você se pergunta, qual que é o pior vilão? Esse aqui, esse vilão aqui. Ele é tão sem graça, ele é tão chato, ele é tão ruim, ao ponto que você nem tem interesse em falar sobre, sabe? Mas tem uma coisa que eu tenho que falar. Como eu disse no começo do vídeo, me mandaram 100zinho no Pix pra falar sobre esse tema e tudo mais. E eu tenho que agradecer, porque querendo ou não, eu tô me divertindo bastante fazendo isso, mais do que eu esperava. Mas se você quiser também que eu faça algum vídeo sobre algum tema, vilão, personagem, filme, que seja, o QR Code do canal tá aparecendo na tela. O link também vai estar aparecendo na tela, caso você prefira. E é claro, se você só quiser apoiar o canal também, aparecer no final dos vídeos, eu agradeço bastante. Ajude o ADM desse canal a comprar um feijão e não ficar com fome. Nem é piada, é sério mesmo. Tá legal, bora falar dos vilões da Illumination. A gente tem o pior de todos, na minha humilde opinião, que é isso aqui. Eu meio que não tenho muito o que falar sobre isso aqui. É igual aquele vilão da Blue Sky, é tão bem que eu não me importo. Aqui quando a gente fala dos melhores, aí vai ficar pro Bowser. Eu gosto muito do Bowser, ele é super legal. O do Mario Movie, o do Galaxy não. E é claro que a gente tem o Cara, eu gosto muito do vilão do meu malvado favorito 1, porque ele tira tudo só pra ser um meme, ser uma piada e tudo mais, você ficar tipo, hahaha. E é meio que isso mesmo que ele é, só que ao mesmo tempo, o Vector consegue ser realmente um problema durante o filme, ser uma ameaça. É até doideira você parar pra pensar, porque eu comentei sobre essa questão mais cedo, de vilões memes, mas que, sabe, são memes e tudo mais, e não ameaça. Mas, enfim, eu não tenho tanto mais o que falar sobre esse personagem, só é muito bom mesmo. Eu tava aqui olhando e, infelizmente, eu ainda não assisti todos os filmes da Ghibli e pra poder, sabe, falar sobre os vilões e tal, e falar da Ghibli é meio que tomar direito autoral ou strike na cara, então, complicado. A Netflix, ela tem feito bastante filme recentemente, muitas animações boas e nem tão boas assim, mas se eu for pensar no melhor do estúdio, definitivamente vai ficar pra Ultraman Rising. O vilão desse filme é muito bom. E antes que eu me esqueça, o QR Code está novamente aparecendo na tela, para caso você queira apoiar o canal, você pode pedir um vídeo sobre um filme, personagem, vilão, ou o que for. Ou você pode só apoiar o canal mesmo e aparecer no final dos vídeos, caso você queira. Agora, quando a gente entra na DreamWorks, honestamente, é mais fácil do que eu achei que seria. Como esse vídeo é basicamente baseado na minha opinião do que eu acho os melhores e os piores vilões do estúdio, quando a gente fala de um dos piores, bom, deixa eu só esclarecer um negócio aqui. Existem alguns vilões dessa franquia, dentro de filmes e tudo mais, que são meio comédia, meio pra ser meme mesmo. Por exemplo, a do Boys, eu gosto muito dela, ela é uma excelente vilã na minha opinião, dentro da proposta do filme. Muita gente poderia tirar o Lord Farquaad como vilão ruim, mas na verdade ele é muito bom, mas não deixa de ser um vilão meio meme. Mas se é
pra falar de pior do pior, eu tenho que começar com o vilão de Turbo. Não o vilão Turbo, o vilão de Turbo. O filme. O cara simplesmente perdeu pra um caracol. Não existe coisa mais patética do que isso. Você com um carro de corrida perder pra um caracol. E o pior de tudo é que ele não perde só na questão de ele tava num carro e o caracol tava com aquele negócio no casco, enfim. Não. Eles estavam sem carros, ele conseguiu perder pra um caracol do mesmo jeito. E o pior, ele passa o filme todo sendo merdinha com o caracol. Mas o caracol, se eu não tô enganado, eles não conseguem se comunicar entre um e outro. Então, tipo assim, é uma conversa que não vai pra lugar nenhum. O vilãozinho vai lá e fala aquelas merda que ele quiser pro caracol, o caracol nem se importa tanto. E olha que detalhe, o vilão era um ídolo do caracol. Mas no final das contas, o vilão nem consegue saber se aquilo que ele tá falando pro caracol afetou ele. E o pior de tudo, cara, ele só tá jogando palavras ofensivas pra um caracol. O inimigo dele é um caracol e ele leva a sério. Ele considera realmente um caracol o inimigo dele, ao ponto de ficar tirando sarro com a cara do maluco. Se isso não são dos piores vilões que esse estúdio tem, eu não sei o que é. Mas pra gente não ficar só nos mais antigos, que não é tão antigo assim, mas ao mesmo tempo é, a gente tem que falar do Encantado. Me desculpa, gente, não tem como. Toda oportunidade que eu tenho, eu vou falar mal de Shrek 3, até porque esse cara é extremamente patético. O Encantado é aquele tipo de vilão que, bom, ele serve como um alívio, um apoio. Eu acho que, nesse caso, o apoio funciona melhor. Ele não presta pra ser um personagem que ganha destaque, pra ser o vilão central. E aí a gente corta pro filme, e apesar dele render uma cena muito boa, que nem é ele, ou sobre ele, assim, ou sobre o Pinóquio, tenho que lembrar que o cara consegue convencer um exército de vilões a ficar do lado dele na base de discurso. E lá no final do filme ele perde todo esse exército de vilões por causa de um discurso que foi pior do que o discurso que ele deu lá no começo do filme pra convencer os vilões a ficar do lado dele. Mas se a gente vai pegar na era mais moderna, bom, digamos que talvez alguém esteja esperando eu falar de Ruby Gillman. Na verdade, Ruby Gillman, da Chelsea, a vilã desse filme, que é bem ruim, mas assim, sabe o que é pior? A Camaleoa de Kung Fu Panda 4. Meus amigos, na minha opinião, essa aqui é uma das piores. Porque, vamos lá, qual que é a razão do filme pra justificar a vilania dela? Quando ela era menor, na verdade, ela já é menor, mas enfim, basicamente disseram que ela era baixinha demais pra participar do Kung Fu. Sim, essa é a justificativa. Se eu não me engano, o próprio Gifu é menor do que essa Camaleoa. Essa motivação dela é ridícula. Já começa por aí. Parece que o pessoal escreveu essa vilã sem nem mesmo ter visto os outros filmes. E aí depois você pega e... o que que essa vilã agrega pro em quesito de evolução de personagem? Qual que é a conexão? Qual que é o conflito que ela tem com o protagonista? Exatamente, não existe. E antes que você diga, não, mas veja bem. Então, Ramon, vamos lá. O primeiro filme, segundo, e independente do que você pensa do terceiro, todos os vilões eram muito bem conectados de alguma maneira com Poe. Todos serviam de aprendizado pra ele. Depois, basicamente, quais são os atos que ela faz de vilania no filme? Bom, o maior ato de vilania dela é chutar um cara da escada. E esse mesmo cara sobrevive, você vê ele depois no filme. Então o maior ato de vilania dela nem é tão ruim assim. Aí você pensa, beleza, mas o que ela quer fazer? Qual o objetivo dela para, após conquistar os poderes? Ela quer sair por aí espalhando caos. Ela quer dominar as coisas. Na verdade, eu nem sei se é dominar o que ela quer. É tão ruim essa personagem que você nem se importa tanto assim. Só é ruim mesmo. Mas agora tá liberado falar deles, meus amigos. Os melhores vilões de Kung Fu Panda. Não, eu tô zoando. Os melhores vilões da DreamWorks. E vamos lá. A Morte, Lord Shen, Tai Lung e Fada Madrinha. Eu vou deixar o polêmico, o Lobo, a Morte para o final. Vamos começar pelo Tai Lung. Eu sempre vou adorar o fato de que esse é um vilão que tem uma escrita muito, muito boa. Porque no passado, na verdade, os roteiristas, eles meio que deram uma razão pra ele fazer o que ele faz. Só que ao mesmo tempo, não é uma justificativa. Tai Lung ter perdido lá o título, ou a possibilidade de ser o dragão guerreiro, não justifica as coisas que ele faz. É extremamente frustrante você treinar por anos e anos, ter a sua cabeça iludida no final ter tirado isso de você, e a única pessoa que você esperava um pouco de apoio não te apoia. Sim, é extremamente frustrante. Só que o fato do Tai Lung ter se revoltado, causado toda a destruição, machucado pessoas, acabou provando o ponto dele. E ele realmente não era digno de ser o dragão guerreiro, não tava no destino dele. E ele até teve a chance de alterar o destino, mas ele não quis, ele não se permitiu a isso. Mas todo esse contexto que eu tô dando é muito bom e tudo mais, só que tem a introdução do Tai Lung. Meu amigo, os caras simplesmente fizeram jus a toda a babação de ovo que tem no Tai Lung antes de acontecer a cena da fuga da prisão. Mas o detalhe final desse personagem que me faz gostar muito dele, e honestamente é difícil não colocar ele como um dos melhores, é que no momento que o Shifu vai lá e pede desculpas por tudo que ele fez de errado com o Tai Lung, por um segundo, você vê ele hesitando
e pensando em parar. Só que ele sabe que foi longe demais, que não dá pra voltar atrás agora. E ele não fica tipo, oh meu Deus, eu me arrependo de tudo. Não, ele falou, eu já cheguei longe demais. Parar agora? Não. E eu preciso mesmo ficar elaborando sobre o Lord Shen. O cara simplesmente dizimou, varreu toda uma raça de pandas simplesmente porque ele teve uma profecia que dizia que um herói preto e branco seria o responsável pela sua queda. E a primeira coisa que passa pela cabeça dele foi acabar com todos os pandas que existiam por ali. Toda vez que ele vê o Po, ele simplesmente não hesita em tentar acabar com a vida dele. Ele não fica de conversinha e fica fazendo aquele famoso discurso. Não, ele só fala, matem o panda. E eu gosto que no final, bom, o final ele é interessante porque, novamente, o vilão tem uma chance de parar com tudo que ele tava fazendo, se arrepender, porque o Po meio que dá essa chance pro Shen. E o Shen simplesmente fala, irmão, você acha mesmo? Não, tem papel de redenção aqui não. E tem um detalhe final que eu demorei muito pra notar, que é, no final das contas, o Shen morreu pela própria arma dele. Um detalhe muito bom na minha opinião. Eu falei da fada madrinha mais cedo, né? Bom, eu só vou colocar uma coisa que eu acho, na verdade duas, que eu acho muito boa sobre o personagem. A primeira delas é que a gente tem todo um background dessa personagem, da fada madrinha como vilã, todo o plano, tudo que ela fez até o momento que ela aparece pela primeira vez no filme, todos os seus objetivos. Tem que o filme fica contando isso literalmente. Não tem flashback da fada madrinha colocando um feitiço no Harold. Desculpa, na verdade pode chamar de feitiço mesmo. Não tem um flashback dela amaldiçoando a Fiona e se preparando pra quando o encantado fosse chegar no momento exato. Não. A gente não tem isso tudo. Mas ainda assim, por mais que as coisas não são ditas e jogadas na nossa cara, não é necessário. Eles fazem o famoso show, don't tell. E a segunda coisa que eu acho que ela é uma vilã extremamente inteligente, porque quando ela descobre a exata poção que o Shrek pegou, ela já bola uma ideia de como usar isso em vantagem pra ela, em pouquíssimo tempo. Mas agora chegamos ao polêmico. Toda vez que eu falo que a morte é uma vilã, ou um vilão, sei lá, enfim, vem sempre alguém discutindo. Não, veja bem, mas sempre aparece alguém, sempre. Só que assim, você quer mesmo me convencer que uma força da natureza odiava tanto um gato específico por não dar valor às vidas que ele tinha, chegar ao ponto dela não suportar tanto esse gato arrogante que achava superior à morte e faz ela criar uma forma física especialmente feita para assustar o gato, que até então nunca tinha sentido medo de nada, nem desconforto. Você quer mesmo que eu acredite que isso não é um vilão? Você quer mesmo que eu acredite que a morte passa o filme inteiro aparecendo pro gato simplesmente nos momentos específicos em que ele tá lá? Olha só que loucura! Quando ele tá próximo da morte, única, exclusivamente para assustar e assombrar ainda mais ele? Você quer que eu acredite que, não, isso aqui não é um vilão, é uma força da natureza? Beleza, pode deixar que eu vou acreditar, paizão. Mas aí você pode argumentar, não, mas isso tudo era para que o gato aprendesse uma lição e tudo mais. E é aí que está. No próprio final do filme, o lobo, a morte, fica extremamente com raiva dela mesma por ter brincado com a comida em vez de só simplesmente acabar com o serviço logo. E eu não digo isso metaforicamente, ou retoricamente, ou poeticamente, não. É realmente o que aconteceu. Eu não vou mentir pra você, a Pixar é o estúdio que eu tava mais ansioso pra falar. Vamos começar pelos próprios piores vilões. Colocarei nessa lista aí, na minha opinião pessoal e tudo mais, a vilã de Os Incríveis 2. Tipo, o que ela realmente queria com o plano dela? Destruir mais dos super-heróis, que já tava destruída no começo do filme. Vingar o fato de que os heróis não chegaram a tempo pra salvar os pais dela, sendo que os pais dela poderiam só ir pra sala segura em vez de ficar esperando por heróis. Mas assim, o que eu realmente considero os dois piores vilões da Pixar até o momento, o vilão de Lightyear e a vilã de Toy Story 4. Toy Story tinha que aparecer aqui, não tem jeito. Vamos começar por Lightyear, né? Porque, enfim, eu tenho pouco pra falar do vilão de Toy Story 4. Desde os primeiros filmes, mas no segundo, eles meio que fazem uma piadinha, na verdade foi no segundo, né? Eles fizeram uma piadinha do I am your father, que é basicamente uma referência a Star Wars, onde o Zurg era revelado como o pai do Buzz. Mas ei, Lightyear, diferente dos aqueles filminhos de Toy Story, Lightyear era pra ser levado a sério, era um negócio mais sério, pé no chão. E aqui o Zurg é basicamente o Buzz, só que de uma outra realidade. Sendo que nesse filme, outras realidades alternativas não são mencionadas até então. Mas aqui o Zurg é basicamente o vilão, só que o vilão é o Buzz de outra realidade, como eu disse. E conseguiu ir muito além, só que ele não poderia ir, porque o pessoal não queria. E aí ele acabou fugindo e acabou sendo, basicamente, encontrando essa nave gigantesca no espaço, cujos robôs chamam ele de Zurg. Pois é, por isso que ele se nomeia assim. E aí ele adota o nome de Zurg. E aí, basicamente, ele encontra o Buzz na linha do Buzz, na linha temporal. E aí ele quer pegar o cristalzinho lá pra conseguir voltar no passado, porque né, dá pra voltar no passado agora, e impedir que tudo que aconteceu aconteça. Só que assim, por que ele quer fazer isso? Todo mundo naquele planeta, aparentemente, até mesmo na realidade do Buzz do mal, sei lá como você quer chamar, já tava completamente acomodado. Qual que é o plano de vilão dele? Na verdade, é fazer uma coisa boa, só que ao mesmo tempo tanto faz, porque como eu disse, ninguém naquele lugar realmente se importa, ninguém ali culpa ele, alguma coisa do tipo, todo mundo já tava de boa, vivendo no planeta, já fez família e tudo mais. E no final das contas, se ele voltasse no tempo,
era o que? Era pra destruir tudo que aconteceu ali? Toda a família, todas as histórias? Na verdade, não. O que iria acontecer era que o vilão iria criar uma outra linha temporal, ou seja, o único ato de vilania, por assim dizer, do vilão do filme, nem é realmente algo que vai ser vilanesco. Ele só vai criar uma outra linha do tempo. Quanto mais eles tentam fazer esse vilão parecer vilão, menos eles conseguem. Mas aí a gente chega na vilã de Toy Story 4. O que eu acho, na verdade, é que pra mim, o que torna essa vilã a pior do estúdio, uma das piores, é o fato de que durante todo o filme Toy Story 4, eles tinham uma coisa boa nele, dando animação, é claro, e a Gabi Gabi. Ela era uma vilã realmente legal, sabe? Ela tinha um objetivo simples, que ela queria ser a bonequinha da pirralha lá, só que ela não podia, porque, bom, aquela voz lá que ela tinha, ela não tinha, né? Ela não tinha voz. Ela queria ter a voz pra ser a boneca perfeita. Então, pra conseguir isso, ela passa o filme inteiro fazendo todas as atrocidades possíveis, cometendo todos os crimes possíveis. E aí, no final das contas, a jogada mais legal desse filme com essa personagem é que quando ela consegue a caixa de voz e vai ficar com a garota, a pirralha não tá nem aí pra ela. Tá tipo, tanto faz, não ligo tanto assim. E aí, em vez de ficar tipo, a vilã ficar, oh meu Deus, eu não posso ter, ninguém terá. Aí você pensa, mas é basicamente um Lotso 2.0 e não sei o que. Olha, honestamente, ia ser sim. Só que seria muito melhor do que fazer a vilã ser redimida, que foi o caso aqui. Não me desce que eles construíram toda uma vilã que faz toda uma merda durante o filme inteiro e no final eles só querem que você fique com dozinha dela. Oi, veja, ela foi rejeitada, ui, vamos achar uma pirralhinha pra ela. Vá merda. Peço perdão aqui, rapaziada, me exaltei um pouquinho. Na minha humilde opinião, até o momento que eu faço isso, os dois melhores vilões da Pixar são o Síndrome e o vilão de Toy Story 2. Síndrome eu acho que é meio óbvio a razão, porque tecnicamente ele é uma revelação de vilão, um vilão surpresa, chame como quiser. Mas faz sentido e é tão da hora quando você percebe que o vilão por trás de tudo até o momento era o molequinho que o Senhor Incrível sempre rejeitava como parceiro, sidekick, sei lá, aprendiz. Eu acho que aprendiz é um termo melhor. Ele acabou se tornando um maluco que conseguiu melhorar a vida do Senhor Incrível só pra depois acabar com tudo de uma vez. E eu gosto que no início o Síndrome ele é meio que um contraponto daqueles heróis não, desculpa, daqueles vilões que ficam falando e falando, dando oportunidade pro herói se safar, sabe? O Síndrome basicamente não faz isso. Além de tudo, ele é sem escrúpulos total, porque ele manda explodir um jatinho onde ele sabe que tem alguém lá e 2 pirralhos. Ele fala, tanto faz, né? Isso vai afetar o Seu Incrível, então vai ser legal. Dá pra ficar horas falando do porquê que o Síndrome é um dos melhores vilões desse estúdio, mas ainda tem Toy Story 2. Alguns consideram ele um vilão surpresa também, mas honestamente o que eu gosto é que ele é mais um vilão manipulador do que qualquer outra coisa. O vilão basicamente passa o filme inteiro sendo justamente o contrário do que os outros personagens estão sendo pro Woody. E os outros eu digo a Jessie e depois os amigos dele que aparecem. A Jessie é basicamente agressiva e passa o filme todo dizendo que o Woody tem que ir com eles e tudo mais, enquanto os amigos dele falam, Woody, aqui não é o seu lugar, isso tá errado. Mas o Pete é sempre tão bonzinho, tão legal, sempre sendo a voz, a razão, sempre sendo o cara que tá lá manipulando o Woody, fazendo ele pensar que na verdade é melhor eu ir pro Japão mesmo, só que na verdade ele é do mal. E eu gosto da piada que é feita na cena pós-créditos, aquela piada ali é boa demais, assustadoramente boa demais. Eu juro pra você que eu fiquei um tempo desnecessariamente longo tentando justificar a razão pra eu colocar o vilão de Hotel Transylvania 3 como o pior de todos da Sony, na minha humilde opinião. Mas ele só é sem graça, sem sal, sem vida, sem tudo, tá ligado? E é engraçado porque ele foi o primeiro, entre aspas, vilão da franquia a tentar ser levado a sério. Mas a neta dele, eu acho que é neta também, se não for, tá tudo bem. É mais interessante como vilão do que ele em si. Agora, quando a gente fala do melhor vilão da Sony, na minha humilde opinião, é óbvio que vai ser o Mancha. Tipo, eu entendo caso você queira discordar, mas pensa comigo, o cara saiu de vilão que honestamente ninguém dava nada. Era realmente só a piada da semana, era só hahaha, engraçadinho. O filme começa e você não dá o Mancha como um grande vilão de maneira nenhuma. E no final das contas, ele vai dar um problemaço pro Miles. E se eu não me engano, nem nos trailers dava a entender isso, sabe? Só que aí você descobre que ele tem uma baita conexão com o Miles, uma conexão realmente grande. Inclusive, conforme o filme vai passando, o cara vai saindo de uma piadinha que mal conseguiu controlar os próprios poderes para se tornar uma ameaça multiversal. A promessa que esse vilão tem, cara, é para ser um que a Sony dificilmente vai conseguir superar nos filmes dela, se elas acertarem no terceiro filme. Mas até lá, assista Frieren.